Olá, caros alunos. Então vamos fazer mais uma questão do Enem. Essa questão aí também caiu no Enem de 2017. É uma questão relativamente fácil. O texto assusta um pouco pelo fato de ser grande, mas é um texto que nele você já vai conseguir localizar a resposta para a pergunta. Então, quer dizer, mesmo se a pessoa não tem o menor conhecimento de Aristóteles, um texto como esse aí, pelo contrário, vai ajudar a pessoa a resolver a questão. Então vamos lá. Se, pois, para as coisas que fazemos existe um fim que desejamos por ele mesmo, e tudo mais é desejado no interesse desse fim, evidentemente tal fim será o bem, ou antes de tudo, o sumo bem. Mas não terá o conhecimento, porventura, grande influência sobre essa vida? Se assim é, esforcemo-nos por determinar, ainda que em linhas gerais apenas, o que seja ele e de qual das ciências ou faculdades constitui o objeto. Ninguém duvidará de que o seu estudo pertence à arte mais prestigiosa e que mais verdadeiramente se pode chamar a arte mestra. Ora, a política mostra ser dessa natureza, pois é ela que determina quais as ciências que devem ser estudadas no Estado, quais são as que cada cidadão deve aprender e até que ponto. E vemos que até as faculdades tidas em maior apreço, como a estratégia, a economia e a retórica, estão sujeitas a ela. Ora, como a política utiliza as demais ciências e, por outro lado, legisla sobre o que devemos e o que não devemos fazer, a finalidade dessa ciência deve abranger as das outras, de modo que essa finalidade será o bem humano. Essa assertiva está na obra Ética a Nicômaco, de Aristóteles. Para quem não conhece essa obra, é uma obra muito importante de ser lida. Logo nos primeiros capítulos, você já vai compreender um pouco da filosofia aristotélica, da ética aristotélica, que está relacionada diretamente com a política. A gente, nos primeiros capítulos, você vai ver ali exatamente a busca pelo sumo bem, ou seja, o que seria aquela coisa que eu busco tendo como fim ela mesma. Então, Aristóteles vai falar, por exemplo, a honra. A honra eu busco tendo como fim ela mesma? Não. A honra eu busco tendo como fim uma outra coisa, que não ela mesma. E necessariamente a honra é uma coisa muito vulnerável, porque você pode perder a honra. E a honra ela é sempre atribuída por outra pessoa. A riqueza também não é uma coisa que eu busco por si mesmo, e sim pelo fato de conseguir outras coisas através da riqueza. Então ele vai relacionar várias coisas, e por fim ele vai chegar à conclusão de que a eudaimonia seria aquilo que eu busco por si mesmo. Mas ele fala que para buscar essa eudaimonia, que é a felicidade, o ser humano ele não consegue fazer isso sozinho, ele precisa viver em sociedade, porque o ser humano é um ser social. Então, é exatamente nesse momento que a gente vê uma inter-relação entre ética e política. Então vamos às questões. Para Aristóteles, a relação entre o sumo bem e a organização da polis pressupõe que, letra A, o bem dos indivíduos consiste em cada um perseguir seus interesses? Não, exatamente o contrário. A gente sabe que é exatamente a busca do bem comum que a gente vislumbra tanto na política como na ética aristotélica. O sumo bem é dado pela fé de que os deuses são os portadores da verdade. Em momento algum aqui você vê alguma coisa relacionada a isso, de que os deuses trariam a verdade para o ser humano. Pelo contrário, aqui você está buscando uma verdade que está intrínseca à própria relação humana. Letra C. A política é a ciência que precede todas as demais na organização da cidade? É exatamente isso. Você vai ver aí na própria assertiva, na hora que fala, ora, a política mostra ser dessa natureza, pois é ela que determina quais as ciências que devem ser estudadas no Estado, quais são as que cada cidadão deve aprender e até que ponto. Ou seja, a resposta estava na própria pergunta. Letra D. A educação visa formar a consciência de cada pessoa para agir corretamente? Na verdade, essa afirmação é uma afirmação de Sócrates, de Platão, mas colocada na boca de Sócrates. Então, na verdade, não é exatamente isso que Aristóteles está falando aqui. A democracia protege as atividades políticas necessárias para o bem comum? Também não está falando sobre isso, sobre essa questão da democracia. Não, ela está falando especificamente sobre essa questão que nós falamos, que a política é essa ciência, que vai preceder todas as demais na organização da sociedade, e é exatamente uma resposta que você abstrai da própria assertiva. Ou seja, é uma questão que assusta pelo seu tamanho, mas quanto maior é a assertiva, mais facilidade você vai ter de compreender a questão e chegar a uma resposta correta, porque não vai demandar um conhecimento anterior, um conhecimento preliminar. Então, obrigado pela atenção, até a próxima aula.